Doutor, como existe a confusão patrimonial quando a pessoa entra num relacionamento? Vamos dizer, união estável, casamento em si. E pode haver o contrato de compra e venda entre eles ou a doação? Entre os companheiros? Isso. Paulo, olha só. O interessante é que quando você fala em direito sucessório, as regras, elas são minuciosamente... O direito sucessório brasileiro, ele é minuciosamente regrado. Para tudo que você fala, praticamente você vai ter um dispositivo correlato. Quando você está falando aí de doação ou de compra e venda entre cônjuges, olha só, como eu falei para vocês, os cônjuges são sócios, os companheiros são sócios onde? Numa sociedade conjugal. Um sócio pode vender alguma coisa para outro sócio? Numa sociedade empresarial? Pode. Por que não pode na matrimonial ou na convivencial? Pode também. Mas porque eu acredito que pode surgir várias fraudes, né? Sim, mas aí você tem instrumentos de regularização disso aí. Por exemplo, onde você tem mais problema é quando você fala de doação. O ascendente, o cônjuge pode doar para o outro? Pode. Desde que ele cumpra as exigências que a lei faz para ele formalizar esta doação. O ascendente pode doar para o descendente? Pode. A doação de ascendente para descendente, Paulo, ela, na visão do nosso código, ela significa o adiantamento da herança. Ou seja, eu estou dando para o meu filho ou eu estou dando para o meu neto um pedaço daquilo que ele receberia pela minha morte. Tem que ter anuência se tiver outros herdeiros? Depende. Se porventura eu estiver fazendo... O contrato de compra e venda tem, né? Compra e venda entre pais e filhos. Os outros têm que participar. E a doação, não? Na doação, desde que ele faça o seguinte, olha só. Se eu vou doar um determinado bem imóvel e eu fizer constar na escritura pública de doação a expressão que eu quero dizer é uma expressão precisa, mas eu vou usar outra, né? Com dispensa de colação. Se eu fizer constar isso, eu estou dizendo que este patrimônio que eu estou dando, ele está saindo da minha parte que eu posso dar para quem eu quiser. Disponível. Que é a parte disponível. Tecnicamente, sim, pessoal, parte disponível é aquela parte que a pessoa pode dar para quem ela quiser. Ok? Se eu não fizer constar isso, eu estou dizendo que este bem saiu da parte legítima e que por essa razão eu estou adiantando o que ele receberia, né, de herança. Tá? Então isso vai ter um desdobramento? Vai. Lá na frente isso vai ter um desdobramento, mas é um desdobramento mais técnico, né? Por exemplo, esse bem ele vai ter que ser conferido, ele vai ter que ser no inventário. Esse herdeiro tem que dizer, olha, eu recebi do meu pai um apartamento assim, assim, assado. E tem que dizer, porque senão ele pode sofrer uma consequência legal, que não é agradável, ele pode ser considerado sonegador, né? E ele pode até perder o direito sobre esse bem. O sonegador, tá, que você diz é a pessoa que esconde patrimônio. Exatamente, para tentar herdar mais. Tá? Então, neste caso, se ele for, vamos dizer assim, se for comprovado que ele fez isso intencionalmente, ele ocultou para ganhar mais, né? A sanção pode ser até ele perder o direito sucessório sobre esse bem. Ah, mas aí como é que o que vai acontecer se ele fizer isso? Ele perde, gente. Ele perde o patrimônio, infelizmente. O exemplo mais acadêmico que a gente pode dar para o pessoal realmente entender é aquela situação do cidadão que morreu e tinha um quadro valiosíssimo. E ele sabendo que o pai deixou um quadro valiosíssimo, ele esconde esse quadro dos irmãos e tenta vender este quadro, né, para ganhar o dinheiro. E, de repente, um dos irmãos descobre e provoca toda a situação. Se ficar comprovado que ele realmente ocultou esta obra de arte valiosíssima, o que vai acontecer? Ele será declarado sonegador e ele não vai receber o pedaço que ele receberia normalmente. Ou seja, se ele tem 4 irmãos, este quadro seria dividido 1/4 para cada um.
25% para cada herdeiro. Ele não vai receber e o quadro vai ser dividido só entre os 3. Entendi. Ô, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Teve uma história que veio a público há pouco tempo, não sei se você recorda, daquela filha ou neta, eu não sei ao certo, que estava pegando os quadros milionários da mãe ou avó, eu não tenho a informação precisa, e estava vendendo. Na verdade, estava furtando os bens que ela iria herdar. O que acontece? Ela, vamos supor, se fosse, nesse caso específico, se não tivesse outros herdeiros, isso iria acarretar na perda da condição de herdeira ou não? Pode. Existe um instituto, Paulo, no direito sucessório chamado indignidade. Tá? A indignidade, ela é uma pena civil aplicada àquele herdeiro que pratica atos que são considerados atos ofensivos à pessoa, de quem a herança vai tratar. No caso aí, eu posso dizer para você que não existe herança de pessoa viva. Ela estava roubando da mãe, a mãe em vida. Né? Mas o código, ele fala... Tinha perspectiva de herança, né? Pois é, mas aí o código fala em impedir que a pessoa disponha livremente do seu patrimônio. Se ela está furtando, ela não estava deixando a mãe numa situação de exercício da liberdade de querer vender aquilo ali. Então, ela poderá ser declarada indigna. É uma sanção civil que tem como principal efeito a perda da qualidade de herdeiro. Essa pessoa ela é considerada como se fosse pré-morta. O herdeiro declarado indigno, ele é considerado como se ele tivesse morrido antes do autor da sucessão. O que significa isso? Explicando para o pessoal. Imagina que essa moça que você falou, ela tem filhos. Eu não posso punir o filho dela por uma coisa que ele não fez. Quem cometeu o ato de indignidade não foi o neto, foi a mãe dele. Foi a filha, beleza? Então ela é declarada indigna e eles vão herdar como se ela tivesse morrido antes da autora da herança.